Alô, 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 queridos. Alô, alô, galera da equipe Superação. Estamos aqui para trocar uma ideia. Uma ideia que eu preciso trocar com você a respeito do DNA do vendedor campeão. Nós separamos aqui alguns materiais para que a gente possa trocar ideia. A gente vai trazer aqui algumas ideias para você que está começando, para você que já tem uma certa experiência com vendas e com certeza tem coisas boas chegando por aí para te auxiliar nesse trabalho de vendas, na verdade. Irmãos, parem e pensem que nada no mundo acontece sem que uma venda ocorra antes, ok? Para que você tivesse casado, você teve que vender algo para alguém ou comprar algo de alguém. Para que você tivesse a sua família, você teve que comprar algo de pessoas ou vender algo para pessoas. Todos os dias, quando nós nos relacionamos com pessoas, nós estamos vendendo. Ou seja, a venda é um grande relacionamento, ok? Onde existe uma troca, a venda é sim uma troca, não podemos nos esquecer disso, onde ambos saem ganhando. Então, eu vou aguardar mais alguns minutos, 2 ou 3 minutos para os nossos colegas chegarem e a gente começa, ok? Você sabia que existem fases do vendedor, estágios do vendedor? A gente vai falar sobre isso hoje. Existem estágios do vendedor e a gente vai falar das 3 principais características do vendedor campeão. E o que o gerente de vendas, o líder de vendas pode fazer para ajudar a este vendedor a fazer isso. Tem aí na sua página aí tem um triângulozinho onde você pode compartilhar. Compartilhe. Tasca o dedo aí nesse triângulozinho para nossos colegas receberem este conteúdo que é muito importante. E vamos vender, queridos, vamos vender. O mês aí tá caminhando, então vamos que vamos. Tem coisa grande chegando aí, vamos vender, vamos vender. Maravilha, 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 maravilha. É isso. Vamos compartilhar aí. Compartilhe com pessoas que você sabe que podem precisar deste treinamento, deste bate-papo. Não é bem um treinamento, é mais um bate-papo para a gente trabalhar coisas que estão precisando ser trabalhadas. Então vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar aí, porque há pessoas que estão precisando deste conteúdo. Maravilha! Glórias a Deus! Vamos ver aí quem está chegando. Você que está chegando, compartilhe. E mais alguns minutos a gente começa aqui a falar o que temos a falar neste momento. Perfeito? Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha, maravilha. É isso aí. Bem, vamos começar aqui. Você deve saber que tudo o que fazemos na vida é uma sequência de acontecimentos onde nós vamos nos tornando cada vez mais experientes, cada vez mais presentes para algumas realidades. E eu estou lendo um livro, esse aqui, ó, chamado Hábitos Atômicos. Não tenho nada a ver com isso, não estou vendendo, não estou compartilhando o link, poderia compartilhar e não tem problema nenhum com isso. Carlos Ferreira, seja bem-vindo, querido. Não teria problema nenhum em compartilhar este link deste livro, porque é um livro que realmente vai fazer diferença. Amém? Ana, seja bem-vinda. Vai fazer a diferença para você. Alcione, nossa querida lá de Belo Horizonte, chegando aí. Uma maravilha. Alcione, o nosso povo lá de Belo Horizonte. Beijo no coração, querida. E eu vou apresentar aqui de novo para você que está chegando. Esse livro aqui eu estou lendo, ó. Hábitos Atômicos, do James Clear. Queridos, todo grande líder, todo grande vendedor é um grande leitor.
Não adianta a gente achar que a gente já sabe tudo e que a gente não tem mais nada a aprender. Repito, você que está chegando aí, bom dia, Alcione. Cláudia Lenita, minha amiga, você que está chegando aí, vai compartilhando, vai clicando aí no triângulozinho, compartilhe para outras pessoas esse material que pode te ajudar e muito. Todo grande vendedor, todo grande líder é um grande leitor, não adianta. Ah, ler é chato. Não, chato é você ficar na ignorância. Ah, ler não é legal. Não, não é legal você ficar perdido e as pessoas caminhando e superando suas metas, seus objetivos, estabelecendo sistemas de venda e você continuar na mesma, ok? Você pode escolher o chato que você quer. Aí é uma questão de trabalho. Quais são as fases de um vendedor? Como é que esse vendedor chega? Como ele desenvolve? Ok? Eu estava falando aqui anteriormente que nada acontece no mundo antes que uma venda aconteça. Então, é preciso a gente entender isso. Silas, Jonatas, chegando aí Silas Santos. Nada acontece no mundo sem que uma venda aconteça. E a gente precisa entender isso. Tá? Então, existem estágios, sinapses. O que é sinapse? São conexões mentais que você faz e que te ensinam alguma coisa. Rafaela Farias, seja bem-vinda, querida. Muito bom ter você aqui. Que te ensinam algo, ou seja, você entra num comportamento automático, ok? Nessas sinapses cerebrais que você faz, ok? Sinapse nada mais é do que a união entre dois neurônios que formam uma ligação entre eles e aquele caminho se torna automático. Maravilha? Então, basicamente é isso. E existem 3 coisas que todo grande vendedor precisa, que está no DNA de todo grande vendedor. E o líder de vendas, o gestor de vendas, nesse momento eu faço esse papel aqui, como líder da equipe Superação, precisa ajudar os seus vendedores nisto. Ok? A primeira fase que eu quero falar com você sobre os estágios do vendedor é a fase do medo e da ignorância. Não, isso não é um problema a partir do momento que você não fique preso nisto. Por quê? Todos nós, quando chegamos a algum lugar ou em alguma situação que seja nova, todos tememos, porque o novo nos causa medo. Na verdade, o novo nos causa medo e é exatamente o novo quem vai nos levar a novas conexões. É exatamente o novo quem vai nos levar a novos patamares. Então a gente tem medo do novo porque a gente não conhece o novo. Isso é muito natural. Então, provavelmente você chegou à equipe Superação ou qualquer lugar que você trabalhe. Você chegou ali, você não conhecia muito bem o produto. E é por isso que na equipe de Superação nós trabalhamos produto. Você não conhece muito bem os colegas. Você não conhece muito bem o mercado. Você não conhece muito bem os caminhos e os atalhos que você pode tomar para que o seu trabalho seja mais produtivo. Você não conhece nada disso, então você fica com medo. E é aqui que muita gente trava. Existem pessoas que têm medo de ganhar dinheiro. Existem pessoas que têm medo do sucesso. Existem pessoas que têm medo verdadeiramente de sair daquela bolha, ok? Em que vive. Por quê? Porque elas vão descobrir que existe um mundo muito maior e muito melhor para elas. Elas vão descobrir que existe todo um caminho que elas ainda não viram, não trilharam. E isso é novo, e isso causa medo. É como num jogo, é como na vida, você vai passando por estágios e você vai aprendendo. Então, Washington, como é que eu posso passar desta fase do medo e da ignorância? Você pode passar desta fase do medo e da ignorância trabalhando, como todas as demais fases. Mas, acima de tudo, observando, lendo, estudando, colocando a mão na massa. Porque você não será um sucesso sem que você coloque a mão na massa. Você pode... Bom dia, Carlos. Você pode assistir 500 mil treinamentos. Você pode ler 700 mil livros. Mas se você não colocar a mão na massa, você não consegue desenvolver. Você não consegue sequer sair da primeira fase. Mais um pouquinho à frente,
A gente vai falar sobre questão de técnica de vendas e a gente vai entender porque algumas pessoas não conseguem sair desse primeiro estágio. Quando você começa a se esmerar, quando você começa a trabalhar, quando você começa a fazer aquilo que está ao seu alcance fazer, você vai perceber que você vai começar a experimentar pequenas vitórias. Você vai fazer uma venda aqui, você vai fazer uma venda ali, alguma coisa vai acontecer. Exato, porque existe toda uma sistemática, existe um passo a passo no nosso mercado para você começar a fazer as suas primeiras vendas. E aí é que está o segredo. Você bota a mão na massa e você começa a obter pequenas vitórias. Quanto mais rapidamente você obtiver essas pequenas vitórias, mais rapidamente você vai desenvolver. Ok? E depois dessas pequenas vitórias, você passa à fase do crescimento. As suas vendas começam a crescer, parece que as suas vendas acontecem de maneira mais fácil, os teus clientes começam a ser o seu principal vendedor, maravilha? Então você vai ver que a venda não é para quem é bom de lábia, a venda não é para quem sabe muito, a venda é para quem trabalha, a venda é para quem busca conhecer o que é necessário à venda, porque existe uma diferença entre saber muito e conhecer aquilo que é necessário à venda. Perfeito? Entre saber o que é necessário à venda e conhecer muito, tem um abismo. Por quê? Você pode saber muito a respeito de muitas coisas, mas aquilo que é necessário à sua venda você pode não saber. Então a gente está com um problema. Maravilha? Então quando você entra neste lugar, praticamente, você vai para uma fase de crescimento. E essa fase de crescimento, as coisas começam a acontecer mais rapidamente. E nessa fase de crescimento, as coisas começam a desenvolver-se. É ali que o vendedor quer chegar. É ali que ele deve buscar almejar chegar. A quarta fase do vendedor é a maturidade e a experiência, onde as coisas já acontecem no automático, onde ele não precisa fazer muito esforço para vender. Isso é bom, mas por um outro lado pode ser um grande problema para a sua carreira na área de vendas. Por quê? Porque você acha que tem experiência suficiente, maturidade suficiente para não andar a segunda milha. Você não vai tentar se esforçar mais, você não vai querer mais fazer algo novo, você vai ficar na mesmice ali, você vai continuar ali no mesmo momento, ou seja, eu estou aqui, eu não preciso fazer mais nada, eu sou um vendedor reconhecido por este mercado, eu sou alguém que verdadeiramente já sabe o que fazer, eu não preciso aprender mais nada. Mas o inominável, o vírus do Covid de 2019, o vírus do Covid-19, melhor dizendo, veio para nos colocar todos em pé de igualdade. É verdade. Precisamos aprender novas habilidades, precisamos saber novamente como nos comportaríamos em meio à pandemia, quando veio a questão do home office, como trabalharíamos em home office, como nos desenvolveríamos, como poderíamos vender de uma maneira completamente nova. Exatamente isso, Alcione, acaba entrando na zona de conforto. De uma maneira completamente nova, totalmente diferente daquilo em que nós estávamos acostumados. Aí você repara que um ciclo se completa. Ou seja, veio a pandemia, então esse vendedor que tinha obtido a maturidade e a experiência, ele obrigatoriamente voltou para a fase 1, a fase do medo e da ignorância. E aí ele teve que passar pelas fases das pequenas vitórias. E aí ele precisou novamente chegar na fase de crescimento. Olha, veja como o ciclo vai se completando. Assim é a nossa vida. O mundo não é mais como era há 10 anos atrás. Basta eu te lembrar que a internet no Brasil começou em 1995. Pode parecer muito tempo para você que é jovem, mas para você que tem um pouco mais de idade como eu, que estou nos 44 anos, 45 na verdade, parece que é um tempo muito curto. Mas veja como em 10 anos o mundo mudou. Em 10 anos vivíamos uma fase onde você usava papéis praticamente para tudo. Hoje não, hoje você usa a internet, o seu telefone, praticamente para tudo.
O mundo mudou. E aí precisamos aprender. E aqui no nosso mercado, especificamente de venda de planos de saúde, a gente chega num momento como esse. O corretor mais experiente, o vendedor mais experiente, se não se adequar aos novos tempos, ele vai morrer. Por quê? Existem novos corretores que estão chegando com essa mentalidade digital, com essa mentalidade de conectividade, com essa mentalidade de automação de processos e está começando a se destacar. O vendedor mais antigo não percebeu ainda que, embora ele tenha uma carteira, embora ele seja alguém que consiga vender meio que no piloto automático, existe uma nova geração que está cada vez mais chegando, que está cada vez mais fazendo a sua parte, que está cada vez mais fazendo o seu papel e já está dizendo ao que veio. Hoje, você consegue vender 10 contratos, 15 contratos no mesmo dia, sem sair do lugar apenas com o seu celular. Anteriormente, você conseguiria fazer 5 ou 6 visitas de carro ao longo de todo um dia. Numa cidade que o trânsito é abençoado como no Rio de Janeiro, você perdia muito tempo no trânsito. Ok? Então, a maneira de você vender, ela se transforma. É verdade, existem clientes ainda que querem a visita presencial do corretor, do vendedor, mas outros não tem nem tempo para isso. Pode perceber que a maioria das pessoas hoje, elas não gostam de atender telefone. Você tenta ligar para a pessoa, quando você consegue, depois de muito custo, o que essa pessoa fala? Vamos conversar lá no WhatsApp. Porque pelo WhatsApp ela consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ok? Embora isso não deva ser uma prisão, a gente tem que conectar as diversas maneiras de vender, as diversas estratégias para que a gente obtenha maiores resultados. Então você percebe que essas 4 fases do vendedor, elas são como um jogo de videogame, ok? Ou seja, você vai criando sinapses, você vai aprendendo coisas, você vai desenvolvendo, ok? E aí você chega a um estágio de crescimento que é o ideal. E quando você chegar ao estágio de maturidade e experiência, é bom você procurar algo novo para que você mantenha o frescor. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco, mas eu quero saber de você que está aí nos assistindo, em qual estágio você se encontra agora? Medo e ignorância, pequenas vitórias, crescimento ou maturidade e experiência? Fala para mim aí. Você que está ao vivo, coloca aí 1, medo e ignorância, 2, pequenas vitórias, 3, crescimento, 4, maturidade e experiência. Coloca aí nos comentários para eu saber. Maravilha. Gente, eu fiz um café tão bom hoje. Tá uma delícia aqui. Sem falsa modéstia nenhuma. Coloque aí medo e ignorância. Então, 1, medo e ignorância. Então, é exatamente isso que a gente falou. Precisamos tomar decisões diferentes. Alguém já disse, essa frase é atribuída a Einstein, que insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. Então a gente tem que fazer algumas coisas. Isso aí, Alcione, saindo da fase 1 para a 2. Então a Alcione fez algumas coisas da fase 1 para a 2, das pequenas vitórias. Ela saiu do medo e da ignorância para a fase das pequenas vitórias. Algumas coisas ela fez. Ok? Quem mais? Coloca aí. Que fase você está? Carlos Augusto 1, medo e ignorância. Existem algumas coisas que precisamos fazer. E o que acontece? Dentro da equipe superação, eu quero passar a dar não apenas mentoria para vocês, porque o mentor ele mostra um caminho. Ele já passou por ali, ok? E ele pode te mostrar um caminho. Mas eu quero que você... O cara é bom até fazendo café. Não, hoje eu acho que eu me superei, irmão. Existem algumas coisas para que você possa ultrapassar essas fases. E eu quero trabalhar um pouquinho com vocês com uma habilidade que eu tenho de coaching. Eu tenho formação em coaching de alta performance, etc. A Alcione é estudante desse assunto. Eu quero ministrar coaching a vocês, não coaching grupo, coaching 1 a 1, tá?
Eu quero trabalhar com vocês também um pouco de mentoria, counseling, tudo isso aí para te ajudar a sair desta fase. Existem algumas coisas que precisamos fazer para que nós saiamos da fase 1 para 2, da 2 para 3, e quando chegarmos à fase 4 a gente possa voltar em algum cenário para a fase 1 novamente e possamos vencer e obtermos crescimento constante. Como é que isso aconteceu comigo? Eu, durante 21, 22 anos da minha vida, olha o Carlos falando aqui, hoje eu me sinto como estacionado, inconformado com as pequenas vitórias da fase 2. Pois é, mas aí é que tá. A gente tem esse problema aqui, porque quando a gente se sente estacionado e conformado, a gente precisa procurar ajuda, né? Carlos é um querido da nossa equipe, é um patrimônio da equipe Superação. E vamos sentar, Carlos, para conversar. Existem coisas que nós podemos fazer para sair dessa fase. Então eu quero, para quem quiser, tá? Ninguém é obrigado a nada não, tá bom, gente? Eu quero fazer algumas sessões de coaching com você, mentoring, counseling, para que você consiga desenvolver. Existem situações em que a gente se vê meio que sem saída, né? Mas eu tô olhando de fora. Eu não estou vivendo o seu problema. Eu não estou envolvido emocionalmente com o seu problema. E exatamente por não estar envolvido emocionalmente com o seu problema que eu posso te ajudar. De uma maneira que talvez você não esteja observando. Alcione, oba! Queridos, entendam, as respostas estão em vocês. Eu tenho perguntas poderosas para fazer a vocês, que a gente vai trabalhar nessas sessões de coaching, nessas sessões de mentoring, para você deslanchar. Agora, é claro, tudo é um processo de compromisso. Eu, quando ganhava dinheiro como coach, eu já despedi cliente meu. Olha, toma aqui seu dinheiro de volta, a gente não dá mais pra gente trabalhar. Não dá mais pra gente trabalhar porque a pessoa achou que era uma fórmula mágica, que ia acontecer assim. Há 1 ano e meio atrás, a gerência da empresa, a presidência da empresa me chamou para um novo desafio. Qual era o novo desafio? Liderar uma equipe de vendas. Coisa que eu nunca tinha feito. Sempre fui um líder, sim. Sempre fui um líder, ok? Mas aquilo para mim era algo novo. Zileia, Roberto, sejam muito bem-vindos, queridos. Para mim aquilo era algo novo. Para mim era algo que eu não conhecia até então. Na verdade, então ali a gente precisou aprender muita coisa. Então, eu vim, ok? Eu vim exatamente do estágio 4, 3x4, ou seja, crescimento, maturidade, experiência. E quando a presidência da empresa me chamou para liderar uma equipe, eu voltei novamente para o estágio 1. A vida, queridos, é uma sucessão de recomeços. O Carlos, ele tem experiência em uma área que se eu for para lá, eu vou para o estágio 1. Medo e ignorância. Então a vida é isso, é uma sucessão de recomeços. Todos os dias, quando você acorda, pode ficar em paz que eu não vou cantar a música. Mas, embora seja verdadeira e poética a música, mas todos os dias, quando você acorda, você está recomeçando novamente. Quando você dorme, você morre um pouco. Eliane Cunha, seja bem-vinda, querida. Quando você dorme, você morre um pouco. E quando você acorda, é como se Deus estivesse dizendo: ei, eu estou te dando uma nova oportunidade de recomeçar. Vamos recomeçar com uma postura diferente. Vamos recomeçar fazendo algo novo. Tá aí, proposta aceita. Exatamente por isso eu necessito dessa sua atuação como coach. Isso aí. Vamos trabalhar. Eu vou ser seu técnico. Eu vou trabalhar com vocês algumas coisas que precisam ser feitas. Ok? Então,
exatamente nesse momento em que eu me tornei um aprendiz na fase 1 do medo e da ignorância, hoje, passando pelas pequenas vitórias, estamos chegando à fase do crescimento. A equipe superação hoje é uma realidade. A equipe superação hoje tem obtido resultados expressivos. Para 1 ano e meio de atuação é algo realmente grande, é algo realmente renovador. E com certeza vem mais coisas por aí. Quem conseguiu entender aquilo que a gente falou dos estágios do vendedor? Estágio 1, medo e ignorância. Estágio 2, pequenas vitórias. Estágio 3, crescimento. Estágio 4, maturidade e experiência. Que o nosso estágio 4 não seja como... receba um outro apelido. Qual? Arrogância. Que ela não receba esse apelido. É como um jogo de videogame. Quem joga videogame aí, Silas joga videogame aí, a galera que joga videogame aí sabe que se você começar a trabalhar, jogar um jogo, né? Tu vai ter teu mister. É isso aí. Cara, eu não sou o Arrascaeta, eu não sou o Gabigol, eu não sou o Pedro, eu não sou esses caras não, cara. Eu sou o mister ali, eu sou o Paulo Souza, o Jesus, sou um cara desses aí. Não faço gol, eu boto a galera pra jogar. Embora às vezes dá vontade de entrar em campo, irmão, vou te falar, hein? Um dos maiores desafios de você se tornar um supervisor de vendas é você deixar de ser o vendedor. Porque você vê o colega fazendo algumas coisas que tu fala assim, cara, eu não acredito que ele está fazendo isso, eu vou lá, vou fazer, mas tu não pode. Tu não pode. Tu não pode porque se a equipe começar a depender das suas vendas pessoais, você está com um problema. Você não tem uma equipe, você tem um eu-equipe. Uma eu-equipe. E aí é que a gente está com problema. Agora, existe o DNA do vendedor. E todo vendedor campeão tem 3 características. 3 características principais. Primeiro, fome. Querido, entenda o seguinte. Você só consegue continuar lutando. Você só consegue continuar trabalhando. Você só consegue continuar se esforçando se você tiver um negócio chamado fome. Você tem que ter uma ambição na sua vida. E algumas pessoas confundem ambição com ganância. Não. Ambição é algo bom. Ambição é algo que você deseja ter, algo que você busca. Ganância não. Ganância você passa por limite ético, você pisa nas pessoas, você prejudica pessoas. Ganância nunca. Ambição sempre. Então eu pergunto aí a vocês que estão aqui, digite aí no comentário. Você tem fome de quê? Hoje eu estou muito MPB, sabia? Você tem fome de quê? Qual é a sua fome hoje? Digita aí para eu entender. No meu início de trajetória na indústria farmacêutica, a fase de desenvolvimento profissional eram outras, mas o significado era o mesmo. Meu irmão. Pois é. Digita aí para mim, Carlos, e vocês que estão aí presentes. Você tem fome de quê? Qual é a tua fome? Qual é a tua ambição? Para eu tentar entender aqui. Você tem fome de quê? Só para eu entender aqui. As fases de desenvolvimento profissional eram outras, mas o significado era o mesmo. A gente está desenvolvendo na equipe, Carlos, um plano de carreira para os novos corretores. Vai ter um passo a passo para esse cara seguir até que ele chegue ali ao crescimento. E aí vai depender de cada um. Vai depender de cada um. O que eu tenho certeza é que as facilidades e a pílula mágica que alguns procuram não estão aqui. Não estão aqui. Fome de liberdade financeira, ótimo. Maravilha. Isso é muito bom. Isso é muito bom.
Alcione colocou aqui algo interessante. Por quê? Voltamos lá para os 4 estágios. Medo e ignorância, pequenas vitórias, crescimento, maturidade e experiência. Por que eu estou te falando isso? Existem pessoas que vêm para o nosso ramo, para o nosso negócio, para pagar contas. Querido, conta você sempre vai ter. E viver para pagar contas é escravidão. É óbvio que pagar contas é o mínimo do mínimo. Mas se você vive para pagar contas, sabe o que você vai conseguir? Pagar contas. Porque pagar contas é o necessário, o básico necessário para você viver. E você, de uma maneira ou de outra, vai pagar estas contas. As contas vão ser pagas. Não se preocupe com isso. Ok? Não se preocupe com isso. As contas vão ser pagas. Só que a vida precisa ser mais. A vida pode ser mais. Carlos colocou aqui, ó, seguir me atualizando para garantir melhores remunerações com base no crescimento da produtividade. Maravilha. Agora traduz essa frase para mim, Carlos, que você colocou aqui, em 5 palavras ou em uma palavra só. O que significa seguir me atualizando para garantir as melhores remunerações com base no crescimento da produtividade? Você consegue colocar isso em 2 ou 3 palavras para mim? Se consegue, coloca aí. A vida pode ser mais. Eu costumo dizer que viver para pagar contas é escravidão. Sabe por quê? Porque quando você inicia o mês, você já inicia o teu mês devendo. Eu quero aumentar as minhas contas e pagar e aumentar a minha contribuição para o imposto de renda. Ótimo. Eu poderia dizer que você quer aumentar a sua contribuição para o imposto de renda. Isso é um ótimo objetivo. Agora, transforme esse objetivo em uma meta. A diferença entre objetivo é que o objetivo normalmente começa com um verbo. Aumentar, crescer, fazer, ter, ser. Normalmente começa com um verbo. Aumentar minha contribuição para o imposto de renda. A meta é diferente. A meta, ela precisa ser específica. O quanto eu preciso ganhar a mais para aumentar a minha contribuição por imposto de renda? Vê como é que a coisa muda? Quanto eu preciso? Ela é específica. Ela é mensurável. Eu tenho um número. Eu quero aumentar tantos por cento. Eu quero aumentar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 5 mil, sei lá quanto. Ela é mensurável. Ela é alcançável, porque também não adianta você setar uma meta ou colocar uma meta que ela é irreal, você não consegue atingir. É só para que eu fale algum número, ou para que eu satisfaça a curiosidade de alguém, ou para que alguém pare de me encher a paciência. Tá aí, o número que você quer, toma aí. Eu vou vender 30 mil a mais. E eu sou o cara das perguntas, eu gosto de fazer pergunta difícil. Tá bom, então o que você está fazendo para vender 30 mil a mais? Porque senão você entra na esperança. Você vive uma vida de esperança. A esperança é a última que morre, é verdade. Se a tua sogra se chama esperança, melhor ainda. Então, péssima piada. Então, se você entra no campo da esperança, você depende de outros fatores que não o teu trabalho. Ok? Então, a sua meta, ela precisa ser alcançável. Mas o que? A sua meta precisa ser relevante. Ela precisa ter um significado para você e para outras pessoas. E ela tem que ter tempo. Ela precisa respeitar um tempo. Ela precisa ter um tempo. Eu quero vender 30 mil reais a mais em um ano, em 6 meses, em 3 meses. Eu quero vender 30 mil reais a mais em um mês, em uma semana, em um dia.
Então, toda meta diferente do objetivo, que é aumentar as vendas com solidez e constância ou consistência, esse é o seu objetivo. Agora, quando você pega esse objetivo e transforma em meta, ele tem essas 5 características. Ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável, ela é relevante e ela está estabelecida dentro de um tempo. É o que chamamos de meta SMART. Quem estuda um pouquinho aí de desenvolvimento humano sabe do que eu estou falando. Ela tem essas 5 características, por isso ela é uma meta. O que é melhor você dizer que quer vender 30 mil, ou você me dizer que você quer vender 2 mil a mais dentro de um mês? Agora sim. Chegar à média de $2.500 por mês. Sabe o que são $2.500 por mês? Multiplicando por 6, a gente chega a 15 mil reais. Se $1 for R$6, ele oscila. Então a média é de 15 mil reais em vendas por mês. São $2.500. Agora, a meta do Carlos ela se torna SMART. Porque ela é específica, ela é mensurável, ela é relevante, ok? Então, você vê que a meta dele começa a fazer sentido agora. O que faz mais sentido? Vamos lá. Aumentar minhas vendas com solidez e constância ou chegar à média de 2.500 por mês? Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Qual das duas frases você vê como uma meta SMART? Chegar à média de 2.500 por mês ou aumentar as vendas com solidez e constância? Aumentar as vendas com solidez e constância, ele pode aumentar suas vendas em R$1 e vai ter alcançado o objetivo dele. Mas isso é relevante, R$1? Tem um tempo? É alcançável? Pode até ser alcançável. Pode até ser alcançável. Pamela, beijo, bebê. Pode até ser alcançável. É mensurável? É mensurável. É específica? É específica, mas ela não é relevante. Ela não tem um tempo. Então ela não é uma meta SMART. Veja, querido, quando você tem fome, você vê a sua profissão, a venda, você vê a venda como uma profissão e não como um bico. Todo vendedor campeão vê plano de saúde como profissão, não como bico. Eu tenho formação em ciências econômicas, eu sou economista de formação. Alguns aqui têm formação superior. Só que no meu caso específico, eu ganharia mais com vendas como economista. Por isso eu escolhi me tornar um vendedor como profissão e não seguir a carreira de economista. Ok? Então, para mim, foi melhor continuar vendedor do que me tornar um economista militante, digamos assim. Técnica de vendas. A nossa segunda característica. Querido, venda é técnica. Existe um negócio chamado lei das médias. É aqui que também vai entrar o terceiro ponto, que é a gestão das emoções, que muitos vendedores não entendem. O que é isso? Quantos nãos você precisa receber para chegar a um sim? Se você precisa de 30 nãos para chegar a um sim, você precisa entender que para ter 3 sims num dia, você precisa falar com no mínimo 100 pessoas. Isso é média. Isso é técnica. Quanto mais nãos eu tomo, mais próximo do sim eu estou. E aí é que está o problema. O vendedor, o corretor, toma um não, ele desanima. Ai, ninguém quer comprar, ninguém quer isso, ó céus, ó vida, ó azar. Querido, o não faz parte do nosso dia a dia. O não tem que ser comemorado, porque quando nós tomamos um não, significa que a gente está mais próximo do sim. O não tem que ser comemorado.
Graças a Deus, ele não vai me dar mais problema, ele não vai me encher a paciência e eu vou procurar realmente quem quer comprar de fato e de verdade. Agora, se a gente fica, ai meu Deus, lambendo as feridas, né, do não que levamos, querido, a gente precisa ser jogadores de basquete. Já reparou como o jogador de basquete é? Ele pode ter tomado o que os americanos chamam de ankle breaker. O que é o ankle breaker? Ankle breaker é uma jogada onde normalmente o armador dá um drible no cara que o cara tem o tornozelo dele entortado, como se fosse quebrar. Mas ele toma o ankle breaker, ok? O time adversário faz a cesta e acabou ali. Aquela derrota que ele obteve ali acabou naquele momento. Ok? Fala, Belinha. Bom te ver, querida. Acabou naquele momento ali, querido. Por quê? Porque a partir dali ele já tem uma outra jogada a fazer. Ele já está almejando a cesta do time adversário. Tomou não, acabou. Comemore o seu não. Por que você deve comemorar o não, Washington? Porque esse cara não vai te trazer mais problema. Esse cara não vai te encher a paciência. Esse cara não vai ficar te enganando. Esse cara não vai fazer você ficar esperando. Então comemore o seu não. Se é um sim para 30 não, cada não que você recebe está te trazendo mais próximo do sim. É assim que funciona, querido. Entende? Eu preciso entender isso. Toda venda tem 7 passos. Ok? Isso a gente fala num outro momento, senão a gente alonga muito aqui. Mas precisamos ter esta mentalidade. O não. Denise Lincoln, querida, beijo no teu coração, bom te ver. O não pavimenta o seu caminho para o sim. O não te leva à vitória. O não te leva à transformação. Para com esse negócio de, ai, tomei o não quer. Graças a Deus que não quer. Graças a Deus. Só assim para de me encher a paciência. Para de me dar trabalho. Vai procurar quem realmente quer fazer o contrato com você, fechar a venda com você. E aí, a gente entra no momento do quê? Da gestão das emoções. Gestão das emoções. Querido, presta bem atenção. É muito fácil eu vir aqui falar para você que você deve comemorar o não. Ah, esse cara não vai querer fazer. Ah, beleza, só assim ele me libera tempo para procurar outro. Tudo isso é verdade. Vou procurar outro cliente, ele me liberou tempo. Verdade. Mas para o corretor que está lá na fase 1, a fase do medo e da ignorância, já é um filme de terror. Ele conseguir pegar o telefone e fazer uma ligação. Aí ele liga para alguém ou tem algum contato com alguém e a primeira coisa que ele recebe é um telefone desligado na cara. Pô, eu tô trabalhando. A chance desse corretor não ligar mais para ninguém, a chance desse corretor pensar que vendas não é para ele, é muito grande. Então ele tem que ter uma gestão das emoções muito grande. Aí a gente entra no campo da inteligência emocional. A inteligência emocional tem 5 pontos básicos. Eu preciso reconhecer as minhas emoções. Eu preciso reconhecer as emoções da Denise, da Alcione, que estão aqui ao vivo. A partir do momento em que eu reconheço as minhas emoções, eu estou com medo, eu estou apavorado. E Denise ou Alcione pode ter algum problema a resolver nesse exato momento. Elas não podem me falar comigo nesse momento. Então, eu reconheci as minhas emoções, eu reconheci as delas. Elas estão passando por algum problema, alguma emoção, sei lá. Seja elas quais forem. Reconheci as minhas, reconheci as da Alcione. E aí, o terceiro ponto da inteligência emocional é como eu faço para me motivar ou para ter uma resposta às minhas emoções e as emoções da Denise ou da Alcione. A partir dali, eu vou trabalhar as emoções delas e as minhas emoções para chegar ao fechamento ou a um desfecho positivo. Dentre outras coisas, isso aqui fala sobre inteligência emocional ou fruto do espírito. Seja lá
qual seja o seu credo. Porque quando você chega nesse ponto, você consegue lidar bem, gerenciar bem as suas emoções. E isso é treinável. Isso é treinável. Isso aqui é um trabalho que você faz que você consegue vencer. Eu acho, eu tenho certeza que um vendedor não precisa de motivação. Sabe qual é a motivação do vendedor? Sabe não? São os seus planos, os seus projetos. São as respostas que você tem que dar para sua família. São os seus carnês, os seus boletos, que financiaram o seu sonho. Tudo isso é a sua motivação. De motivação você não precisa. O que você precisa de verdade é de alta performance. Washington, o que é alta performance? O que é excelência? É fazer o máximo que você pode com as ferramentas que você tem disponíveis. É isso. Se eu não tenho... eu estou sem internet, por exemplo. Tem corretor que fala para mim, eu estou sem internet. Não tem problema. Você vai dar um jeito de conseguir o acesso. Não tem problema. Você vai para a empresa porque lá na empresa tem internet disponível. Isso não pode ser uma desculpa. Você não tem internet, por exemplo. Os recursos estão disponíveis para você. Simplesmente, às vezes a gente consegue algumas desculpas para justificar a nossa covardia, a nossa falta de trabalho, sabe? Porque se a Denise consegue ser uma campeã de vendas, embora ela tenha mais ou menos o mesmo tempo que eu tenho de mercado, por que eu não consigo? Que estou começando agora. O que o Carlos, Alcione, o Silas, eles fazem para vender 20 mil reais no mês que eu não faço? O que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? É aí que entra o coaching. É aí que entra o coaching. Você da equipe Superação, eu quero fazer sessões de coaching com você. 1 a 1, não é grupo não, é 1 a 1. Para te ajudar a chegar no teu melhor potencial. Quem vai te treinar sou eu. Ok? Quem vai dar coaching, mentoring, counseling para você sou eu. Porque eu tenho uma experiência nesse negócio e eu posso te ajudar. Entendeu? Então fique à vontade. Você também pode nos ligar, tiver qualquer dúvida, anote aí o nosso telefone, 21 96420 9025. Pode mandar uma mensagem de zap. Amém? Vamos fazer sim, Silas. Vamos fazer sim. Uma mensagem de zap tu pode me mandar, 21 9640 21 96420 9025. 21 96420 9025. Vamos marcar as nossas sessões de coaching. A gente vai tirar um tempo aí. Pode ser online mesmo, a gente faz uma chamada de vídeo. Ok? A gente vai ter um passo a passo, um plano para que você desenvolva como profissional, como vendedor, como corretor e chegue mais próximo, ok? Daquilo que você tem potencial para chegar. Alcione, terei o melhor mentor de vendas. É isso aí, vamos para cima. Tô aqui para te ajudar. Eu tenho os pés no chão, mas a cabeça nas nuvens. Esse ano, a ideia é vender mais de R$1 milhão como equipe. O que eu preciso fazer para isso? O que eu preciso fazer para isso? Entende? Então não está aqui um teórico, está alguém que vive. Tem aqui o Silas que quer, Alcione, Carlos que já falou que quer. Eu vou treinar essa galera. Vai ter coach, mentor, counseling e vamos que vamos. Tamo junto, vamos para cima. Você que não é da equipe Superação, mas quiser também, pode me ligar, pode mandar uma mensagem de zap aí. Tamo junto. Estamos aqui para fazer com que você viva a plena potencialidade dos seus dons e talentos, das suas habilidades. Agora, eu preciso que você realmente queira. E como é que você vai mostrar para mim que você quer? Você vai ter que colocar em prática aquilo que a gente acordar.
Uma semana para tu colocar em prática. Ok? Pode começar a se ver como campeão de vendas que você é. Não tenha medo. Não tenha medo. Pode começar a se ver como campeão de vendas que você é. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Peço a você para indicar este nosso bate-papo, esse nosso treinamento para outras pessoas. Clica aí na gaivotinha para compartilhar esta mensagem, esta live. Eu entendo que tem muita coisa que você pode obter na sua profissão de vendas. Só depende de você. Eu estou aqui para te ajudar. Para ajudar você na técnica de vendas, para ajudar você na tua fome, para ajudar você na tua gestão das emoções. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos que vamos. Washington, quais são os seus resultados? Graças a Deus. Hoje eu tenho uma família feliz, tenho filhas casadas, consegui realizar grande parte dos meus sonhos. Nem a maioria, mas grande parte. Tem muita coisa ainda para fazer nessa terra ainda. Eu consegui me tornar um investidor de grandes empresas. Tenho papéis em bolsa, etc, etc, etc. Não sou muito de falar nisso, mas conheço um pouquinho também de finanças, como economista que sou, não é verdade? E tantas coisas. Mas se você puder, começa lendo esse livro aqui, ó. Começa lendo esse livro aqui, Hábitos Atômicos, do James Clear. Para mim, isso aqui está sendo uma epifania. Esse livro merece ser lido. Cara, tu vai pagar 50, 60 reais nesse livro aqui. Se você entrar no site da Amazon, tu consegue ele por 40, 45. Irmão, isso não é nem um lanche no McDonald's, irmão. Isso não é nem uma pizza aí fora quando tu sai para comer uma pizza aí. Na maioria das vezes não é nem um almoço nosso. Deixa de almoçar um dia aqui no centro e compra esse livro. Mas é para comprar e ler. São 260 páginas. Se eu fosse você, eu leria. Inclusive, eu acho que até que eu vou dar de presente a alguém esse livro aqui. Vai ficar gravado. Está no nosso perfil do Instagram. Está no nosso perfil do Instagram. Ok? Então, queridos, eu acho que é isso que a gente tem a conversar hoje. Estamos juntos. Estamos há quase uma hora aqui já. Eu acho que isso que é importante, ficarmos aqui por uma hora, não muito mais do que isso. E o que você precisar, você pode entrar em contato conosco. Para você que está presente aqui, eu vou fazer esse... Eu vou digitar isso aqui, o esboço desse nosso bate-papo, e vou te dar. Vou mandar para você como presente, para você que está presente. Para você que eu vi que esteve aqui. Quiser, eu te passo pelo WhatsApp. Ok? Para tu não esquecer. Tá bom? Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que ficaram até o final. Alcione, Carlos, Silas, todos vocês que estão aqui até o final. Muito obrigado. Deixa eu dar um recado a vocês. A gente ia falar sobre a parte final das técnicas de vendas do produto Golden Cross na quinta-feira agora, mas essa semana é uma semana que nós temos muitos treinamentos dentro da equipe de superação, dentro da GECOR Gonçalves Dias, ok? Etc, etc, etc. E a gente vai adiar esse treinamento de Golden Cross. Porque amanhã, quarta-feira, tem um treinamento de Golden Cross presencial. Vou divulgar também. Tem treinamento de manhã na nossa empresa. Hoje tem Samok, amanhã tem Qualicorp, Med Senior, diversos produtos. Na GD, estamos numa semana aí de treinamentos bastante acirradas. Bastante acirrada, melhor dizendo. Então a gente vai passar, talvez para a próxima terça-feira, a gente passa essa parte aí das técnicas de vendas. Ou se você quiser pegar na completude tudo o que está estabelecido nessas técnicas de vendas da Golden Cross, você pode estar no evento presencial amanhã com a Fernanda, com o Davi. É bom que você vai conhecê-los e você já pode fazer um networking bem interessante ali. Queridos,
Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!